Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. A gente vai ter um programa bem bacana hoje. Nós vamos conversar com a Juliana Bortotti. A Juliana é de Minas Gerais, vocês vão ouvir o sotaquezinho dela agora. Ela é estudante de Administração Pública da Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte, mas ela está aqui com a gente para falar da experiência que ela teve no ano passado na Fundação Botim, aliás, no programa da Fundação Botim, chamado Programa de Fortalecimento da Função Pública na América Latina. É um programa bem bacana, é um curso de mais ou menos um mês e pouco, feito principalmente na Espanha, mas com aulas também em outros países, a gente vai detalhar daqui a pouco, e que é voltado a estudantes universitários latino-americanos, de qualquer país da América Latina, onde eles vão para a Espanha com bolsa e fazem esse programa de que a gente vai contar para vocês agora. A Juliana vai contar a experiência que ela teve. Juliana, muito obrigado aqui por ter topado conversar com a gente. Bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Oi, gente. Oi, Carlito. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre sonhei com fazer intercâmbio, então, para mim, parabenizo muito a iniciativa de trazer mais informação, de trazer mais conteúdo para os alunos verem que sim, é possível. E quando eu estava nessa busca, era muito difícil encontrar alguém que falasse, alguém que desse essas informações detalhadas. Então, muito parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre falar desse programa da Fundação Botim, que realmente foi uma coisa que mudou minha trajetória. Legal, vamos explicar então para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, exatamente o que que é esse programa, né? Falei rapidamente ali no início, mas explica para a gente o que que é. Ele é um curso no exterior, é um curso de intercâmbio, qual é o objetivo dele, para que que ele serve? Vamos explicar para o pessoal o que que é o programa da Fundação Botim. Então, ele é um programa que, como diz mesmo o nome, assim, ele é um programa com início, meio e fim. Ele, diferente de outras iniciativas de intercâmbio acadêmico que as universidades costumam ter, ele não é um intercâmbio tradicional em que você vai para o outro país, vai da sua residência para aula, tem aula com alunos do outro país e retorna e vai vivendo uma rotina assim. Ele é um programa realmente muito imersivo, em que você vai conhecer outras 31 pessoas, né? No caso, agora estão sendo 32 selecionados, e essas 31 pessoas, junto com você, vão ser estudantes da América Latina, que têm como sonho trabalhar para o setor público, servir, e entendem que o setor público como uma chave de transformação, então, que vão compartilhar com você esse ideal, e vocês vão juntos fazerem algumas viagens, aí esse cronograma vai mudando, e fazendo esse cronograma, em que é um programa em que vocês vão ter aulas de um cronograma realmente pensado pela Fundação Botim para vocês nesse perfil específico. Então, em cada um dos países, em cada uma das universidades que a gente vai percorrendo, a gente vai tendo professores e aulas e entregas preparadas exclusivamente para os 32. A gente não tem contato com os estudantes dos países em que a gente está, e que são realmente com esse foco específico e que vão ser praticamente o dia inteiro, né, do programa. Então, você não tem poucos tardes livres, assim, então realmente é uma coisa muito imersiva, em que você vai compartilhar esses valores, compartilhar a rotina desde o café da manhã até a janta, é tudo assim planejado mesmo, e vai viver essa experiência que como se fosse assim, você entra no mundo Botim, vive ele todo e volta, e parece que o mundo todo está diferente, assim, nesse um mês e meio. E ele é aberto para estudantes de qualquer curso, é isso? Apesar de ter esse nome, a função pública, ele é focado em algo voltado ao serviço público, assim, mas são estudantes de qualquer área, é isso? Isso, o foco dele em setor público é no sentido de entender os problemas públicos, de entender todos os problemas que impactam a comunidade como um todo, e entender que esses problemas, para serem resolvidos, precisam de uma visão interdisciplinar, uma visão que é mais holística, que vão vir de diferentes campos do conhecimento, porque são problemas que são complexos. Então, para às vezes entender a saúde, você não vai precisar só de pessoas da gestão pública, mas também da medicina, da biologia. Então, ele tem essa visão
muito interessante do setor público como um canal de transformação da sociedade que todos podem acessar, independente do curso que estuda, independente do foco que quer dar e de quais ferramentas quer utilizar para transformar o setor público. Então, vão pessoas de diferentes áreas do conhecimento, tem uma tradição, claro, assim, até pela divulgação ser mais intensa em estudantes que estudam, às vezes, o direito, relações internacionais, administração pública, mas a gente já tem uma quantidade bem significativa de estudantes de áreas que não são tão tradicionais quando a gente pensa no setor público. Então, temos de medicina, antropologia, biologia, outros cursos que não seriam tão óbvios assim, mas que também podem se inscrever e participar. E ele tem algumas peculiaridades, né? A gente vai depois falar melhor assim sobre como é que funciona lá as aulas, o curso, mas uma primeira curiosidade é que ele não é feito num país só, né? Ele muda um pouco às vezes de um ano para o outro, mas conta na tua experiência, Juliana, de 2023, qual foi o roteiro que vocês fizeram para participar desse programa? Então, é isso mesmo. É um programa que ele vai mudando essa trajetória dele conforme as edições. Então, a minha edição, que foi a 14ª, já tem um roteiro que vai ser um pouquinho diferente de quem for participar esse ano de 2024, na 15ª. Mas, contando um pouco sobre a minha, a gente iniciou o programa no meio de outubro do ano passado, e na Colômbia, então todo mundo se deslocou dos próprios países, chegou em Bogotá. Em Bogotá a gente teve mais ou menos uma semana de aula na Universidade de Los Angeles, e lá a gente teve aula com os próprios professores da universidade, aulas exclusivas, né, para a gente, com foco muito em democracia, questões da própria América Latina e tudo. Passamos essa uma semana lá, conhecemos tudo, pegamos todos juntos já um avião lá de Bogotá, já vamos 32 para a Espanha, a gente faz esse deslocamento, chega na Espanha, em Madrid, o aeroporto internacional, e aí já tem toda uma dinâmica, um esquema preparado por eles, que vai uma mala para a residência em Madrid, e a gente já pega a mala pequena e vai fazer a etapa do Vale del Nance, que é como se fosse uma montanha, um vale que tem na Espanha, mas no interior. E aí a gente tem esse momento de subir o Vale del Nance, de fazer um momento de trekking, que tem muito... não posso dar muitos spoilers que perdem a graça, assim, mas tem muito essa coisa de trabalho em equipe e de fazer um pouco essa coisa metafórica de subir e cumprir um objetivo em equipe e tirar, a partir disso, reflexões sobre o setor público e como a gente pode, como cada pessoa pode contribuir de certa forma, como que é importante uma liderança. Então, essas coisas a gente vai meio que vivendo algo mais metafórico na prática para tirar essas lições. E é lindo, assim, é muito legal quando chega todo mundo no topo, assim, quem já viu algumas fotos de todo mundo assim, no topo de uma montanha com as bandeiras, é esse momento. E aí depois a gente sai lá do Vale del Nance, vai para Santander, que é uma outra cidade, também na Espanha, passa uns 5 dias por lá, é onde tem o Centro Botín, que é aquele prédio bonito, espelhado, assim, da Fundação Botín, que é uma etapa também, nossa, muito legal, que é muito focada na ideia de criatividade, arte contemporânea, e a gente tem umas coisas mais imersivas, umas discussões muito, muito interessantes com a própria equipe da Fundação Botín, que fica lá no Centro Botín. E depois voltamos para Madrid, voltamos lá para a residência e começamos uma rotina um pouco mais fixa de aulas na sede da Fundação Botín, lá em Madrid. Então, são 2 semanas, a gente começa a criar um pouco mais de uma rotina de tanto de aulas, de cronograma, coisas com horários mais fixos e menos viagens, né? Um pouco mais tranquilo o ritmo. E também de começar a ter algumas entregas, alguns trabalhos em grupo, alguma coisa com um pouquinho mais de continuidade, assim. Mas nesse sentido de rotina mesmo. E aí, depois dessas 2 semanas, se quebra essa rotina para a gente começar o nosso caminho de Santiago. É uma coisa, assim, muito legal, assim, é uma experiência completamente diferente de se viver e de fazer isso justamente com essas outras pessoas, que você está nesse processo imersivo junto com elas, é muito bonito. E
é também uma coisa muito filosófica e metafórica de relacionar o caminho de Santiago, de chegar em Santiago da Compostela, com essa ideia de um caminho profissional que a gente quer trilhar, o que a gente deseja. E aí também, para não dar muito spoilers, eles vão fazendo toda essa reflexão com a gente durante todo o caminho. E aí é muito, muito legal. E aí chegamos lá no final e é muito emotivo. A gente vai ficando realmente satisfeito de estar cumprindo com os objetivos e vendo que a gente consegue fazer as coisas que a gente não imaginava que seria capaz. Então, é muito, muito bonita essa etapa do caminho de Santiago também. E depois de lá, chegando, a gente vai, depois de Santiago de Compostela, para outra etapa, que é a etapa de Salamanca, que é na cidade de Salamanca, também tem um outro traslado até Salamanca. Chegamos lá e temos aulas na Universidade de Salamanca, que é uma universidade muito tradicional da Espanha, a primeira universidade que tem na Espanha, acho que uma das primeiras da Europa como um todo, de mais ou menos 1200. É uma coisa assim bem legal, dá uma sensação de voltar no tempo mesmo, conhecer a cidade de Salamanca e a universidade. Então a gente tem aulas com professores muito assim, interessantes também, muito renomados. Ficamos lá uns 3, 4 dias e voltamos para Madrid. E aí, em Madrid, a gente tem a segunda etapa de Madrid, que também são 2 semanas, e que a gente volta um pouco para esse sentimento, assim, um pouco mais de rotina. Ficamos lá meio que um pouco mais no fechamento de algumas matérias, não chamamos nem de matéria, né? Mas de algumas entregas pontuais que a gente vai tendo. E porque é tudo muito, muito livre, assim. Então, tem professor que a gente tem um contato específico, outros a gente vai tendo alguns contatos pontuais. E em Madrid tem um pouco mais essa certa continuidade. E aí, terminada Madrid, pegamos todas as malas, pegamos tudo e fomos né, na nossa edição para essa última etapa, que foi uma semana no Rio de Janeiro, no Brasil. E aí a gente ficou uma semana tendo aulas na Fundação Getúlio Vargas, e com um ritmo um pouco menos intenso agora, com uma coisa mais, já com esse sentimento de fechamento, e aí o coração vai apertando, que é a última semana, e aí você está despedindo dos seus colegas, despedindo as pessoas das amizades que você foi fazendo. E também é muito gostoso levar essas pessoas para vir conhecer o Brasil e apresentar a nossa cultura, apresentar tudo e ter esse fechamento até o último dia, que a gente tem uma certa graduação mesmo, é o momento de entrega dos diplomas, dos reconhecimentos, e assim fecha o programa. Então tem esse início, meio e fim, e essa graduação também, recebendo os diplomas, como você participou do nosso programa, e é incrível, assim, todo esse roteiro. Legal, estou só recapitulando assim para o pessoal ter uma ideia. Começa em Bogotá, você fica uma semana lá na Universidade dos Andes, bota o pessoal todo no avião, vai para a Espanha, aí vocês vão lá para o norte da Espanha, Santander, Vale do Nança, Caminho de Santiago, um trecho, né? Depois vocês voltam mais para o sul ali para Madrid e Salamanca e depois terminam no Rio de Janeiro. Né? Seria isso, né? E tudo isso, todos os estudantes são selecionados e recebem uma bolsa da Fundação Botim, né? Como é que é essa bolsa, Conta? O que sobra para vocês pagarem aí? O que é coberto pela bolsa? Então, diferente de outras bolsas de estudo, que eles até falam assim, a beca, né? É uma bolsa em que você não vai receber um recurso financeiro e assim usufruir dele. É um meio que eles vão te financiar todos os custos que você teria que ter durante o processo. Então, em vez de receber, você meio que não vai ter que pagar, digamos assim. Então, de transporte. A gente tem que custear o nosso transporte até o aeroporto internacional mais próximo da nossa cidade. E a partir disso, o transporte é todo custeado pela Fundação Botim. Então, você vai receber um voo desse aeroporto internacional do seu país até a Colômbia. E a partir dali, é o único voo também que você pega sozinho, porque a partir disso, todos os outros voos a gente vai pegando em conjunto e são todos custeados pela Fundação Botim, esses translados entre cidades, às vezes que é por ônibus, alguns trechos do Caminho de Santiago, que também são por ônibus, tudo por conta da Fundação Botim. Na etapa de Madrid, a gente fica numa residência estudantil, e nessa residência estudantil tem um ônibus da Fundação Botim que leva até a sede durante a manhã para o início das aulas. No final, não tem esse ônibus, mas é mais comum que a gente volte ou caminhando, porque não é muito longe, também é bom para conhecer um pouco mais de Madrid. E também a gente recebe um cartão de transporte público
de estudante em que a gente não tem que pagar nada por ele. Então, em qualquer um desses momentos, seja para voltar das aulas ou para qualquer outra coisa que você queira fazer, você pode usar esse cartão de transporte público, que não vai ter que pagar nada também. E está super liberado, super fácil de deslocar por Madrid, super tranquilo. Então, em relação ao transporte, tudo custeado até o aeroporto que vai chegar, o avião que vai chegar no aeroporto depois, quando você vai voltar para sua cidade no Brasil, tudo custeado pela Fundação Botim e, inclusive, a carga mental de pensar nesse voo é deles, assim, isso é ótimo. Você não precisa preocupar em comprar, você só vai receber o seu boleto do avião e vai e viaja. Depois disso, hospedagens, gastos com hospedagens também por conta da Fundação Botim, e eles já organizam isso, e vai muito na linha da coisa do imersivo também. Então, de todas essas etapas, vai ter um hotel reservado, vai ter uma residência estudantil reservada, e aí isso vai mudando assim um pouco o perfil. Algumas você vai compartilhar com 2 pessoas, outra com 3 pessoas. Tem etapa como no Vale da Dança, que eram 2 grandes quartos, então feminino e masculino, e isso vai mudando um pouco o nível de interação com as pessoas, mas sempre você vai estar em alguma hospedagem custeada pela Fundação Botim, organizada por eles, e toda essa coisa coberta por eles, sem nenhum tipo de preocupação. A alimentação, a mesma coisa, então, formalmente eles colocam no edital que você tem direito a 3 refeições por dia, então, em todas essas hospedagens, a gente tem café da manhã, almoço, e quando não é o almoço do hotel, por exemplo, eles levam a gente para um restaurante, e também é custeado, ou para janta, e a janta também. Então, essas 3 refeições básicas, e também sempre tinha um coffee break, algum momento ali com um lanchezinho, assim, da tarde, então, também, por mais que formalmente sejam 3 refeições, também não tinha este gasto, além de uma outra refeição, era super tranquilo passar o dia com o que eles ofertavam de alimentação, e tudo tranquilo, assim, nenhum gasto além. O que pode ser que alguém tenha que gastar com um programa como esse, assim como eu, é porque eles exigem um certo tipo de investimento em alguns eventos, em alguns tipos de encontro, pelo nível, às vezes, de formalidades. A gente vai encontrar, às vezes, representantes de governo, pessoas que têm um certo nível de formalidade, às vezes instituições que exigem um pouco mais disso. Então, no meu caso, que não era algo que eu tinha essa experiência na minha faculdade, tive que comprar algumas roupas mais formais, blazer, calças assim mais formais, que eu não usava tanto. E isso se junta também um pouco em relação ao desafio um pouco do frio, que também venho de uma cidade um pouco mais quente. Então, comprar roupas um pouco mais formais que eu vou se me sentir confortável em uma cidade mais fria, e também nesses momentos como o Vale da Unânsia, o Caminho de Santiago, que tem um certo trek, que tem uma certa trilha, que a gente tem que, às vezes, passar por uma coisa um pouco mais de aventura, então é bom ter alguma coisa impermeável e tudo, e pode ser que tenha um gasto com roupas térmicas, esse sentido. Eu consegui muita coisa emprestada, felizmente, então eu tive um gasto menor, mas que são coisas que não são obrigatórias, mas que a gente recomenda que se compre, que seriam possíveis gastos que alguém que participa de um programa desse poderia ter. Mas o grosso, o difícil mesmo, é por conta da Fundação Botim. E outros gastos que, no caso dos brasileiros, a gente não tem, é no caso de vistos e de tirar passaporte, caso o brasileiro não tenha passaporte ainda. Mas, nesse caso, foi bem tranquilo para a gente. Em outros países tem um pouco mais de dificuldade, mas foi super tranquilo. Isso também a Fundação Botim não cobre, tanto o passaporte quanto possíveis questões com visto. E para você fazer o curso e ter essa bolsa aí que banca todas as despesas de transporte, estadia, alimentação e tal, você passa por um processo seletivo, né? Você tem que ser indicado por uma universidade, né? Inclusive aqui na UDESC, onde a gente faz o podcast, né? Na UDESC ESAG, a gente está com um processo de pré-inscrição para quem tem interesse, tá? As pessoas, a gente vai deixar depois na descrição do episódio ali o link para as pessoas se inscreverem. Outras universidades têm outros sistemas de indicação e tal. Mas depois que você é indicado pela universidade, você faz um processo seletivo, você se inscreve lá no site da Botim e tem um processo seletivo, então, para escolher quem é que vai, né? E eu conversei já com algumas pessoas que já foram e todo mundo me diz o seguinte: olha, só o processo seletivo já vale a pena, mesmo que você não vá. Por quê, Juliana? Explica por que as pessoas acham isso. É uma verdade bem verdadeira mesmo, assim.
da experiência assim da minha faculdade foi uma coisa até um pouco mais inversa, assim. A gente se interessa e procura a faculdade para, por favor, assinem a carta, assim. É mais proativo nosso, porque algumas universidades às vezes não tem tanta demanda por um programa de intercâmbio como esse. Então, muito bom que aí vocês tenham essa organização interna para levar os estudantes, assim, para estimular com que eles se inscrevam. Eu até recomendo um pouquinho o contrário de se inscreverem nesse processo interno, mas também já entrarem no site da Fundação Botim e já começarem a olhar as perguntas que são feitas, como o formulário é distribuído, porque justamente é um formulário que ele não exige perguntas muito longas, porque né, são muitas pessoas que se inscrevem, não tem como eles avaliarem tudo isso, mas são uma grande quantidade de perguntas e perguntas às vezes muito existenciais, assim, perguntas que exigem um bom nível de autoconhecimento sobre você olhar para dentro e pensar por que na minha trajetória o setor público faz sentido, como eu quero me dedicar ao setor público. Então, é uma experiência que te faz, assim, como você já está, como são alunos que estão mais de 50% do curso já feito, é uma experiência que te faz olhar para trás de quando você era um calouro e pensar, por que foi mesmo que eu escolhi essa faculdade, assim. Então ela te dá, é um processo seletivo que mexe com essas coisas internas, com essas motivações pessoais do porquê a gente faz o que a gente faz e como a gente quer seguir fazendo elas ou não. Então, é muito interessante porque ela já te mobiliza a sair dessa zona de conforto que a gente vai entrando durante a universidade e a se questionar e fazer essas perguntas. E essa primeira etapa, né, além desse formulário que a gente tem que preencher com as perguntas, a gente tem que fazer uma coisa um pouco de um vídeo que essa etapa agora, essa edição, está um pouco diferente do que foi para mim. Para mim e nas edições anteriores, a gente tinha que criar um projeto. Agora, quem vai participar essa edição, não sei como vão ser as futuras, tem que procurar uma boa iniciativa no setor público e fazer um vídeo explicando por que isso é importante para o setor público ou não. Então, existe também sair dessa zona de conforto de procurar além da universidade, sair do ambiente acadêmico e ver o que está acontecendo na realidade do nosso entorno e gravar e dizer sobre isso e fazer um vídeo em que você aparece. E para nós brasileiros, o desafio é adicional de fazer tudo isso em espanhol, assim. Então, é um processo que também te estimula muito a ter o contato com a outra língua. A Fundação Botim tem muito essa tranquilidade de entender que é um desafio só dos brasileiros, então eles não exigem nenhum tipo de proficiência. Acho até interessante comentar isso. Você não vai ser eliminado caso você não apresente nenhum tipo de certificado de proficiência, mas o próprio processo vai te fazer ter esse contato, então é interessante que você também vá se esforçando a ver séries, músicas, para ter essa facilidade. Nas perguntas, assim, é mais tranquilo, porque as perguntas são curtas, mas para o vídeo, assim, é importante ter essa proatividade mesmo de se esforçar para ser compreendido, não de ser fluente, mas de ser compreendido para tentar passar a mensagem que você quer passar e defender o ponto de que sim, você é um dos brasileiros que tem que ir dessa vez, sabe? Então, é um processo que vai mexendo muito nisso, de uma nova língua, rever os seus valores, rever o porquê que você está fazendo o curso que você faz e porquê que o setor público é uma ferramenta que você acha que tem que ser utilizada. Então, já vai te fazendo sair muito dessa zona de conforto, entrar em contato com muita gente para tentar solucionar estes desafios e no final, quando você olha para trás, você já fez um monte de coisa que você nunca imaginava que você ia ter feito na sua rotina e por isso que o processo em si já vale muito, muito a pena, assim. E dá para dizer assim o que eles buscam no processo seletivo, assim, porque essa é uma dúvida que as pessoas têm e outras pessoas que eu conversei que fizeram o processo, eles dizem assim, não sei, às vezes tem gente que faz de novo no ano seguinte e acaba conseguindo. O que dá para dizer assim do processo, assim, o que você tem que mostrar no processo seletivo? O que dá para dizer que eles buscam no candidato? Então, essa é a pergunta mais difícil, assim, que eu também me perguntava todo o tempo, assim, que eu estava na minha inscrição,
porque a gente tem um pouco essa percepção de que existe uma resposta correta, de que se a gente responder e marcar o X no lugar certo, a gente vai ser selecionado. Mas é um processo muito diferenciado nesse sentido, de eles não estarem buscando aquele perfil tradicional de aluno acadêmico que chega, estuda, lê 8 livros na semana e tira as melhores notas. Então, não tem essa visão tradicional do que se é esperado, do que se tem que entregar, e por isso que é tão difícil fazer essa leitura e dar uma resposta quando nos perguntam isso, assim. Então, algumas coisas que eu acho que são chaves e que eu acho que ajudam num processo seletivo como esse, algumas coisas, assim, algumas palavras em específico, eu acho. Primeiro de tudo, que eu acho que sempre as pessoas respondem, que eu escutei bastante, é a autenticidade. Então, de você fazer esse processo interno de autoconhecimento e de olhar para a sua própria trajetória e, ok, eu sou a Juliana e eu me dediquei ao longo da minha trajetória na faculdade a esse projeto. Mas o que esses projetos têm em comum e o que eles dizem sobre mim? E o que, a partir desse momento que eu descubro que isso diz sobre mim, como eu posso retratar isso para o outro? Porque às vezes a gente consegue fazer esse processo de nos conhecer, mas também a gente tem que fazer o processo de nos apresentar. E isso vai mexendo com muitas coisas internas, de insegurança e medos. E acho que é muito isso, de não ter este medo, de sair em defesa de você mesmo, de que esse perfil é importante para um projeto como esse. Então, a autenticidade de mostrar quem você é e não tentar criar um personagem, porque realmente esse personagem não existe no Botim. E isso fica muito claro quando a gente vai conhecendo uns aos outros, que somos todos tão diferentes que não é possível que existia esse perfil que eles escolheram, porque a gente é diferente entre si. Então, é importante você se conhecer e se vender esse peixe de como esse perfil também é interessante e como eles podem se misturar a outros perfis e agregar tanto no programa quanto na rede da Botim depois, quanto ao setor público no local de onde a gente sai. Então, acho que essa autenticidade, um ponto muito importante, e mesclar essa autenticidade com a criatividade no processo seletivo. Então, entender o que é seu, valorizar o que é seu e ser criativo com isso. Então, não dar respostas muito óbvias e fazer, por exemplo, o vídeo. Comunicar no vídeo de uma forma com que eu não vou como tipo assim, tudo que a gente faz comunica. Então, a forma com que eu vou comunicar no vídeo, se eu vou aparecer com qual roupa, se eu vou falar mais alegre, mais formal, isso também diz sobre o seu perfil. Então, ser criativo e autêntico para demonstrar como criar um certo storytelling de quem você é e fazer essa propaganda de uma forma criativa, dinâmica e, inclusive, assim, dicas mais práticas do vídeo, tipo, legendar o vídeo, colocar, não tentar falar 1000 coisas ao mesmo tempo, porque é 1 minuto. Então, essa coisa da comunicação é muito importante, porque é curto tempo e ainda a gente tem o desafio de falar em espanhol. Então, não tentar correr para falar todo possível, mas montar esse storytelling, montar essa narrativa que seja alinhado com quem você é. E aí isso entra no outro ponto que eu acho que é muito importante, que é essa coerência. Então, não tentar tirar para todos os lados, seja coerente com quem você é. Se a sua trajetória é sobre relações internacionais, você quer ser diplomata e já teve projetos sobre isso, fale sobre isso. Às vezes você não precisa falar sobre contratos públicos, você não precisa falar sobre saúde pública, falar de tudo ao mesmo tempo se o seu perfil é sabe? Mantenha esse respeito, essa coerência do seu perfil, desde o seu formulário até o projeto que você vai escolher, porque isso vai mostrando essa coerência, essa narrativa de quem você é, de quem você quer mostrar assim, no programa, e acho que isso vai tornando mais claro para eles que você tem essa visão. E uma dica mais prática, que eu acho que vale para qualquer tipo de programa de intercâmbio, que é conhecer o programa. Então, buscar ao máximo nas coisas na internet, as outras edições, como foram, tipo assim, o perfil que se é esperado, para ver se também é uma coisa que te interessa. Então, ver se é alguma coisa que te motiva. Os valores deles são a integridade, a vocação de serviço e a proatividade. Então, ver como você pode mostrar isso em si, se é um valor que você se identifica,
mostrar isso a partir do processo. E mais uma coisa, ver se você se identifica, porque eu acho que, ao final, uma das coisas que é mais buscada é essa espontaneidade e esse brilho nos olhos, assim. Todo mundo que chegava lá era muito diferente, mas todo mundo brilhava e falava do programa como um sonho e como uma coisa de muito valor, sabe? Uma coisa de eu não estou aqui para viajar e eu não estou aqui só para turistar, eu estou aqui porque eu realmente me identifico. E eu acho que esse brilho nos olhos é sempre muito observado. E eu acho que essas são as chaves assim que eu acho que fizeram com que eu tivesse sido selecionada, mas com uma pitada de sorte, porque como eles vão procurar diferentes perfis, pode ser que em uma edição seu perfil não vai encaixar naquele momento com os outros interesses de outros países, e são muitas outras variáveis que não estão no nosso controle. Então, por mais que às vezes você consiga passar tudo isso, tem uma certa pitada de conjuntura que a gente não tem controle, e por isso que às vezes tem pessoas que candidatam em um ano, não são selecionadas e no ano seguinte conseguem, porque às vezes essa conjuntura está mais alinhada, as estrelas estão mais alinhadas e a sorte dá mais certo para você nessa outra oportunidade. Então, também super encorajamos a tentar quantas vezes sejam possíveis, porque tem coisas variáveis que infelizmente não estão no nosso controle mesmo. Juliana, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que você citou 2 vezes que os perfis são muito diferentes, né, das pessoas, o que é esperado porque é um programa para estudantes latino-americanos e é literalmente para toda a América Latina, né? Tem gente, eles selecionam estudantes de qualquer país da América Latina. Então deve ter uma diversidade muito grande lá no grupo, né, nesse grupo de 32 ali. Conta pra gente como é que é essa diversidade, como é que era o relacionamento entre vocês lá durante o programa. Então, acho que essa a questão da diversidade é uma das coisas mais ricas assim do programa, tanto no sentido profissional quanto no sentido assim humano mesmo, porque a gente tem contato com pessoas que a gente nunca imaginou na vida, de países que a gente nunca imaginou na vida, às vezes da nossa própria bolha, assim, de Brasil e tudo. Então, de países diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes. E entre eles, todo mundo fala espanhol, mas todo mundo, cada país tem um espanhol diferente e vai te ensinando mil outras coisas. E além dessas coisas mais assim, do senso comum, tem uma diferença muito grande em relação a forma de ver o setor público. Então, diferentes posicionamentos políticos. A gente veio, na minha edição agora, de um cenário de polarização muito forte na América Latina, com muitas eleições com, com essa polarização e esse enfrentamento entre esquerda e direita muito forte e de discussões muito calorosas. Então, isso foi levado também, de certa forma, inconscientemente por nós até o programa. E a gente ficava nessa questão assim, de ter esse contraste todo o tempo, e é muito rico ver isso aparecendo e como que, a partir justamente dessas diferenças, a gente vai encontrando pontos em comuns e como às vezes a gente precisa ir tão longe para encontrar coisas que estão tão perto que a gente não enxerga. Então, assim, é muito bom nesse sentido, assim, porque às vezes a gente precisa do contraste do que não é o Brasil para entender o que é Brasil, e isso foi enriquecedor demais, assim, a gente entender o Brasil tanto inserido na América Latina, então entender que eu sou brasileira e a gente tem esse entendimento muito forte enquanto brasileiro, mas a gente não tem esse entendimento muito forte como latino, então se entender como parte da América Latina e ver essas semelhanças, e também entender nossas diferenças e o que nos difere e nos faz ser brasileiros e faz a nossa história ser completamente diferente. Então, essa convivência, assim, essa diversidade, era realmente algo que é muito até engraçado assim de observar. Assim, a gente tinha certas diferenças que apareciam muito, inclusive, nas aulas, que os professores tinham toda essa liberdade de cátedra e a Fundação Botim não tem um posicionamento explícito de vamos seguir
um posicionamento à esquerda, à direita, nada disso. Então, eram convidados professores de todos os campos, de todos os posicionamentos, e eles tinham total liberdade de cátedra para falar sobre o que desejavam, e aí isso às vezes gerava algumas polêmicas, alguns posicionamentos contrários, e gerava muita discussão. E era muito legal ver os conceitos que a gente tinha vindo assim do contexto de Brasil, ver esses conceitos serem às vezes desconstruídos e questionados de uma forma que um brasileiro não poderia fazer pela gente e vice-versa. Então, era muito legal ver esse contraste, gerar certos conflitos, e conflitos de ideias em que não viravam como brigas, eles viravam conflitos de ideias que a gente tinha que meio que se esforçar para tentar entrar num consenso e aprender a respeitar coisas e ideias que a gente nunca imaginou que seriam como alguma coisa possível de ser pensada e de desconstruir certos preconceitos, de entender esses outros países a partir desse conflito, desse contraste, assim, é muito legal. E, por fim, um ponto muito importante assim, nessa questão da diversidade, que aparecia bastante também, que é importante ressaltar para quem está interessado, é que a Fundação Botim ela entende essa questão do programa, dos problemas públicos, como uma questão muito, né, como muito vinda de vários campos. Então, também tem essa coisa dessa diversidade de áreas de conhecimento. Então, acabava que tinha pessoas de diferentes áreas que às vezes não entendiam alguma coisa da administração pública, mas podiam me explicar uma coisa mais profunda sobre o sistema de saúde público, porque é um estudante de medicina, coisas nesse sentido que iam se complementando também e fazendo o programa ainda ser mais interessante. Assim. Você voltou com amigos aí espalhados pela América Latina toda ou as brigas não deixaram? Assim? Como é que foi? Não, nada muito intenso nesse sentido de briga. Essa é uma das coisas também que é mais interessante, assim, que gera mais empolgação em relação ao programa, porque a gente vai se tornando amigos ao longo de todo o processo, é muito imersivo. A gente convive com pessoas, divide quarto, divide problemas e divide desabafos também. Então, você começa a desabafar em espanhol, começa a compartilhar coisas em espanhol e contar toda a sua vida pessoal. E, assim, é como uns 50 anos em 5 ali mesmo, assim. A gente vai vivendo muita coisa muito rápido e criando uma intimidade muito rápido com essas pessoas. Agora eu estou fazendo um intercâmbio aqui no Chile, e com um acordo de parceria da minha universidade, minha faculdade, e as duas amigas chilenas que eu fiz no programa da Botim agora são como amigas aqui do dia a dia. Uma delas me buscou no aeroporto, a gente sai juntas, compartilha muita coisa. Conheci a rede chilena aqui também já, então é como uma coisa para o resto da vida mesmo. Tenho amigas de outros países e que dá aquele aperto no peito de não poder encontrar, mas que a gente tem um pouco aquela certeza, assim, se uma delas, por exemplo, uma das minhas amigas da Nicarágua ou da Colômbia, se elas casarem, eu vou ter que juntar todo o dinheiro do porquinho para ir visitar e ver como que vai ser, porque é realmente uma amizade, assim, muito forte. E se o dinheiro deixasse, a gente visitaria todos, assim. Ao todo foram 18 nacionalidades na medição, que vai variando um pouquinho também. E se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu estava viajando 18 países com uma casa garantida, assim. E isso é incrível, assim, esse intercâmbio. E também a possibilidade de recebê-los no Brasil, assim. Desde que a gente terminou, a gente voltou em dezembro. Eu acho que a gente já teve, agora a gente está conversando em março de 2024, a gente já teve uns 12 encontros botins, que a gente fala, tipo, de pelo menos 2 pessoas se encontrarem em alguma coincidência aí entre outros países. E isso também é muito, muito legal, assim. A gente esqueceu, eu acho, de dizer no início, a Juliana está falando do Chile, né? Ela, depois do programa da Botim, ela está fazendo um intercâmbio pela universidade dela no Chile e está contando aí com o apoio dessa rede aí que ela formou lá de colegas da Botim, né? Falando dessa rede, Juliana, o programa não termina quando acaba, né? Todo mundo diz que ele tem uma continuidade depois. Explica um pouquinho lá. Você, inclusive, faz parte de uma rede de egressos do programa, né? Do Brasil, de estudantes brasileiros, chama Vocari.
né? Explica um pouquinho como é que é isso. Depois que termina o programa, você se engaja em outros movimentos, assim, como é que é isso? Então, esse é um dos pontos chaves do programa, assim, também, que é, essa frase é muito dita lá, inclusive, o programa não termina quando acaba, em que existe muito forte hoje em dia, assim, na contemporaneidade, esse conceito de redes, e tem até uma frase que eu gosto muito, que é assim, mais importante que os pontos são as conexões. Então, assim, o principal, assim, desse programa é de realmente pegar essas 32 pessoas que compartilham esse desejo pelo setor público, reunir elas, fazer elas fazerem amizade e voltarem elas para os contextos iniciais, só que agora elas estão conectadas. E elas estão conectadas entre elas nessa edição, mas também estão conectadas com as outras edições numa outra rede. Então, eu estou conectada com pessoas de outras edições que também são brasileiras. Então, tem a rede geral da Fundação Botim, tipo a rede Botim, que é a de mais de 400 que já participaram das 14 edições, mas também tem a rede brasileira, tem a rede chilena, tem redes dos distintos países que comungam assim, esse interesse do setor público. Então, conheço pessoas de outras edições graças a essa rede depois, e que é literalmente pessoas, um conjunto de pessoas interessadas em transformar o setor público e que tem esse mesmo brilho nos olhos, essa mesma garra em ser parte dessa transformação, e que é muito interessante, assim, porque quando você começa a comunicar com essas pessoas e falar que faz parte da rede da Botim, todo um mundo de networking e de oportunidades que vão se abrindo, assim, sabe? Pessoas de todo o Brasil que você não imaginava conhecer e que estão dispostas a te mandar artigos para te ajudar no TCC, que estão dispostas a te ajudar a procurar um emprego, estão dispostas a te ajudar em alguma outra programa de intercâmbio, para o mestrado e tudo. E toda essa rede, assim, não só do Brasil, né, mas que toda essa rede está sempre muito à disposição para ajudar, a contribuir e de ser muito amável esse mesmo, de ter essa troca, esse interesse genuíno em ajudar. Então, é uma porta que se abre, que ela não se fecha, que ela só abre portas infinitas, assim, e acho que é uma das coisas mais legais, assim, de manter depois do programa. Então, é uma rede que, se você desejar, ela é para a vida toda, não tem uma data de validade, é uma escolha pessoal, o tanto que você se integra, o tanto que você participa ou não, você não tem nenhuma obrigatoriedade nesse sentido. E então, você vai se engajando como deseja, mas muito recomendado mesmo, porque sempre que você estiver nesses países também, você também tem essa outra rede de pessoas que você pode encontrar, que vão prestar algum tipo de ajuda. E, inclusive, agora, vamos ter o encontro, né? Quem participar da 15ª edição já vai ter esse privilégio de ser incluído nesse encontro da rede, porque a cada 5 anos são promovidos pela Fundação Botim encontros da rede. Então, todas as pessoas que participaram são convidadas a um encontro, os 3, esse terceiro agora e os outros 2 anteriores. Como já são 15, né? Esse vai ser o terceiro. Em Cartagena das Índias, na Colômbia. Então, a Fundação Botim já nos convidou, já teve um encontro para a gente ser esse convidado oficialmente. Eles vão pagar a hospedagem, a gente tem que pagar um translado, mas a gente também tem alguns desafios para a gente postular e conseguir ter essa ajuda financeira também. Então, a gente que está vindo de outras edições vai ter esse esforço de se reunir em Cartagena no final desse ano, 2024, e quem participar agora, na 15ª, já vai com tudo pago, com essa oportunidade incrível de já conhecer um monte de gente da rede e de ter esse fechamento um pouco diferente. Por isso que esse ano não tem a etapa do Brasil, tem essa etapa em Cartagena das Índias, que também é um lugar incrível de se conhecer, digamos de passagem, e de já conhecer essa rede, de já se integrar e ter a oportunidade maravilhosa de sentir ainda mais o que é ser parte dessa rede da Botim. E aí, falando um pouco, brevemente, assim, da rede dos brasileiros, ela tem esse nome, que é Vocari, e atualmente agora eu estou junto com os outros 3 amigos da 14ª e uma menina da 13ª, que é a Renata, que é a atual presidente. A gente compõe essa diretoria, eu estou na diretoria de comunicação, e é um trabalho voluntário mesmo, a gente não tem nenhum tipo de remuneração, mas a gente
tenha a vontade de contribuir e de fazer justamente essas ações de divulgação do programa e de manter a rede ativa. E, então, vocês podem seguir a gente no nosso Instagram, da Rede Vocari, onde a gente também posta sobre o programa, sobre como são as experiências e tudo, as oportunidades. E é isso, assim, a gente vai embora, mas a gente nunca quer deixar o programa para trás e vai mantendo como possível. Legal, então a gente vai deixar aqui na descrição do episódio aqui o contato da Rede Vocari, para quem quiser mais informações, alguma dúvida aí que tenha sobre o processo seletivo, sobre o curso lá da Botim. A gente pode deixar o teu contato também, Juliana, se você autorizar, né? Deixa o teu Instagram ali, o pessoal manda um direct aí, manda uma mensagem se tiver alguma dúvida, quiser conversar mais com a Juliana. E vocês viram que a Juliana, como falou, ela é diretora de comunicação da Rede Vocari, né, que é a rede de egressos brasileiros desse programa da Botim. E só podia ser diretor de comunicação, estão vendo que ela é muito comunicativa. A gente acho que está fazendo o episódio mais longo do podcast na história aqui. Brincadeira, não, mas é bem legal. É longo, a conversa é longa porque é bacana, porque realmente tem muita informação. O programa realmente é sensacional. A Juliana, como a maioria dos egressos do Botim, assim, é super empolgada e deu o serviço todo aqui, realmente deu um quadro, assim, quem ouvir esse episódio aqui, ou assistir o episódio e não ficar empolgado com o programa da Botim, não sei, deve estar com algum problema, porque realmente ela contagia a gente. Juliana, para a gente encerrar, infelizmente, né, a conversa está muito boa, mas não dá para a gente ficar o dia inteiro aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem considera a possibilidade de fazer esse curso. Queria que você deixasse uma mensagem com base na tua experiência, com base em alguém que viveu aqui, dizendo se o quanto que vale a pena esse curso, né? Uma mensagem final aqui no programa. Então, acho que tem uma música que eu gosto muito do BK, que chama Gigantes, que tem um trecho dela que fala: só de você querer ser, já te faz ser gigante, assim. Então, acho que só o desejo de você, se você se identifica em ter esse desejo com um programa como esse, isso já te faz ser gigante e um agente transformador do setor público e da sociedade, ou de como você queira, enfim, transformar o mundo em alguma coisa um pouco melhor do que os problemas que a gente identifica. Então, se permita sair um pouco dessa zona de conforto e se desafiar a tentar um programa como esse, mas que essa tentativa de ser algo não se resuma a isso, sabe? Acho que deixar essa vontade nascer, surgir, se dedicar e dar o seu melhor e continuar fazendo isso independente de alguma aprovação ou não, porque tem 1000 oportunidades e tem 1000 coisas possíveis de transformar o setor público, e que tomara que seja a Fundação Botim a que está reservada para vocês nos seus caminhos, mas que nunca desistam de realmente de dedicar ao setor público e buscar essa transformação na sociedade, porque eu acho que é o que realmente dá um certo gás e é o que a gente sai pregando depois do programa. E não deixem de tentar, porque isso já vai te gerar esse engajamento, isso já vai te gerar todo esse processo de autoconhecimento, que é muito importante e que vai fazendo as coisas fazerem sentido, assim. Eu acho que te permitir sentir as coisas fazerem sentido, e isso vai te dando a energia e a garra, e é muito gostoso ver que tudo que você coloca, sua energia, sua dedicação, sim, é possível que dá certo, assim. Acho que muito do que a gente sente durante o processo e até lá no programa é esse sentimento de auto-boicote, de tipo, essas pessoas aqui são muito melhores, ou tem muitas pessoas que estão concorrendo que têm uma trajetória muito melhor que a minha, e eu não sou o suficiente, e esse sentimento vai batendo muito na porta. Mas não escute isso, assim. Tenha sempre firme na sua cabeça de que só de você tentar e de você estar se esforçando por isso, isso já te faz ser gigante, e que uma porta fechada não significa que outras não vão estar abertas, e que se alguma coisa está no seu caminho, algo de bom você pode levar dela, assim, sabe? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, de nunca duvide da sua capacidade e coloque o máximo de energia que, se for para ser, vai ser, com a sua autenticidade e sua criatividade,
a coisa anda, juro que anda no final das contas. Legal, a gente agradece demais, então, aqui a participação da Juliana, aqui uma conversa muito legal aqui sobre o programa de fortalecimento da função pública na América Latina, um curso promovido pela Fundação Botim, da Espanha, que está com inscrições abertas. Se você é estudante da UDESC, aqui em especial da ESAG, a gente está com pré-inscrições abertas para indicar os alunos aqui da UDESC ESAG para a seleção da Fundação Botim. Se você é estudante de outra universidade, procure lá saber como é que você faz para ser indicado, né? Preciso ter uma indicação da instituição. E depois você tem que, depois tendo essa indicação, tendo uma carta, um documento lá da universidade, você tem que se inscrever lá no site da Fundação Botim. A gente vai deixar também aqui o link aqui na descrição do episódio. E vai até quando, Juliana, a inscrição no site? Se eu não me engano, 20 de maio, eu acho que é isso mesmo. A gente confirma depois ali, deixa ali também na descrição, tá? Então, mas tem até Isso. maio para fazer essa inscrição lá na Botim. É sensacional, é uma bolsa, tudo pago, assim, você não tem desculpa para não tentar. Como a Juliana já contou aqui, o próprio processo seletivo, mesmo que você não passe, já é muito enriquecedor para quem faz. Então, vai lá e se inscreve, tá? Juliana, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter participado. Eu que agradeço, desculpa a prolixa, mas é porque eu me empolgo mesmo. E boa Não, é sorte a legal, é todos. legal. É legal ver a tua empolgação. A gente lembra, então, também que, além desse episódio aqui com a Juliana, da Fundação Botim, a gente tem outros episódios, inclusive de anos anteriores, já gravados ali no feed do podcast, tá? Vocês podem procurar. Os episódios estão todos lá no nosso site, que é o desk.br/exag/intercâmbio podcast, mas está também em todos os aplicativos aí de podcast, agregadores de podcast, está no Spotify, Apple Podcasts, Google, Amazon Music. Você pode procurar ali por Intercâmbio, que o programa está lá. A gente está no YouTube também, né, se você quiser ver a nossa linda carinha aqui, a linda carinha da Juliana aqui, a gente tem também em vídeo a íntegra, né? No podcast a gente deixa um pouquinho mais editado às vezes. E a gente tem também um Instagram, que é o @intercâmbio podcast, segue a gente lá. E repetindo, se você tiver dúvidas ainda sobre o processo seletivo, sobre o curso da Botim, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o contato da Juliana e da Rede Vocari, que é a rede de egressos aqui da Botim. Você pode procurar, mandar uma mensagem ali, que eles vão ficar felizes em responder as dúvidas e, enfim, ajudar quem quiser participar do programa. Ok? Então é isso. Tchau, Juliana. Muito obrigado. Tchauzinho, muito obrigada.